Olá, pessoal, tudo bom? Estamos nós aqui novamente num podcast Renata Somma entrevistando a nossa amada irmã Lúcia Alves, irmã pastora obreira, amém? Pessoal, a gente está com um cenário hoje diferente, como vocês estão vendo, né? Hoje o nosso podcast veio até a nossa entrevistada, aqui na igreja do pastor, onde o pastor João Batista pastoreia, amém? Aqui na Alvorada. Pessoal, eu vou deixar vocês, olha só, vocês vão pouco me ver e vão ouvir mais a pastora, tá bom? Porque eu não quero que a Renata Sombra apareça muito, eu quero mais que a pastora fale, porque ela tem muita coisa para contar, gente. Então, assim, pastora, hoje ela é líder de senhoras locais e vice-líder de senhoras distritais aqui do Rio Negro, com a pastora Silene. É Alcilene, né? Glória a Deus. Amém. Esposa do pastor Michael. E ela está aqui, e ela já está tendo uma das cotadas aqui na minha lista para ela vir fazer também a entrevista. Casada com o pastor Raimundo Nonato, tem 2 filhas, Samilca e Raquel, avó do Nicolas, filho de Samilca e o irmão Carlos. Glória a Deus. Primeira pergunta, Lúcia, vamos falar um pouco de você e a sua convenção. Você nasceu no lar cristão? Glória a Deus. O meu nome de registro, né, é Lucicleia Alves dos Santos, mas todo mundo me conhece por Lúcia, né? E eu gosto, me sinto bem. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por este momento de gratidão, né? De estarmos aqui, pelo esforço de cada um que está aqui junto conosco, porque não estamos só, na verdade. Sempre a gente vê só a Renata e a entrevistada, mas sempre tem alguém ali trabalhando, obrigada. Um grande trabalho, né? E eu quero dizer algo assim que tudo que nós iremos falar nessa tarde aqui ou amanhã, durante o período que estamos aqui, que seja para a honra e glória do nosso Deus. E eu me casei com, hoje, meu esposo, pastor Nonato, em 85, e ele já vinha um pouco na família, que ele é da família do pastor Luiz Almeida, e ele já conhecia um pouco da palavra, eu não. E eu estava numa escola, estudando, fazendo ensino médio, e um dia alguém já tinha também falado do amor de Deus para mim, e naquela noite, o meu esposo tinha falado de um sonho que ele tinha tido com uma visão de Deus. E eu fui para a escola e chegou lá, estava tendo um culto naquela escola. E Deus falou comigo no ano de 86. Eu estava com mais ou menos uns 3 meses de casada. E quando eu cheguei em casa, encontrei meu esposo e ele estava chorando muito. E ele disse: eu decidi servir a Deus. Se você quiser me acompanhar, hoje, domingo, nós vamos para a igreja e eu vou entregar minha vida para Jesus. E ele entregou e eu ainda resisti. Mas quando foi na terça-feira, Deus falou gloriosamente comigo, no ano de 86, no mês de janeiro. E até hoje eu estou aqui para dizer que Deus é maravilhoso. Eita glória. Lúcia, vamos falar um pouquinho de você, da sua vida secular como casada, mãe e igreja, né? Como foi quando você foi cristã, virou cristã novinha ainda, já tinha filhos, né? Ainda não tinha as meninas, né? E como é que foi fazer tudo isso, ser mãe, ser esposa, né? E viver uma vida cristã, cuidar das coisas de Deus, né? Glória a Deus. Amém. A dificuldade, ela bate na nossa porta a todos os momentos, né? E no ano de 80 e
2008, nós íamos para o IBA, 2 casais foram selecionados, que era IBA Rio de Janeiro. Pastor Beni selecionou o pastor João Batista e a irmã Nilda, que hoje é o meu pastor, e eu e o meu esposo para nós irmos para o IBA. Só que quando foi para nós fazermos o exame, eu estava grávida. Então eu não pude ir com meu esposo no ano de 88, porque eu estava recém-grávida e não poderia ir. Aí o pastor João Batista com a irmã Nilda foram no ano de 88 e no ano de 89 eu fui com meu esposo e a Samilca. Samilca foi com uns 2 meses, mais ou menos, já caminhando para os 3, e nós fomos fazer o IBA no Rio de Janeiro. E daí começou uma trajetória de muito esforço, de muita dedicação, porque lá era totalmente dedicada ao estudo, mas quando nós temos um propósito e um chamado de Deus, a dificuldade ela vem e nós conseguimos ultrapassá-la. Voltamos e desde então, você sabe, Renata, você me conhece, quando nós voltamos, o pastor João Batista já tinha sido enviado para o Acre para abrir uma obra, e eu fiquei na rua 14 da Alvorada 2 com o pastor Ocimar, e desde então já fui chamada para sempre ter alguma coisa de frente na obra de Deus. Já tinha a Samilca, mas em nenhum momento a minha filha me impediu de fazer o melhor para Deus. Lúcia, vamos falar um pouco sobre o trabalho com o nosso querido e amado pastor João Batista, né? Pastor João é um pastor que sempre se preocupou e cuidou, né, da gente, sempre esteve ali nos ajudando. Como é trabalhar com o pastor João Batista e quando começou essa parceria? Amém? Glória a Deus. Essa parceria ela foi iniciada ainda antes dessa fundação dessa igreja. Nós congregávamos junto, ele voltou do Acre, e nós passamos a congregar no pastor Alcimar, e ele era professor de escola e eu também, né? E a gente participava da mesma mocidade, e eu sempre me identifiquei muito com o trabalho do pastor João Batista, porque a gente pensa muito parecido, né, nas estratégias, na maneira de como trabalhar. E teve um período na Alvorada que ele era professor de escola e eu também, e nós fizemos um projeto, Pescadores de Almas, nós fizemos, e nós conseguimos tanto aluno para a escola dominical que não cabia mais nas salas de aula. Glória a Deus. E ele era professor de adolescente e eu de juniores. E desde lá a gente sempre foi trabalhando junto. Não tenho só como um pastor, mas como um amigo e irmão. Sempre trabalhamos junto. E desde então, nós fomos pastorear na Redenção. Depois ele veio para cá e nós retornamos para trabalhar junto com ele. Moramos no mutirão juntos, congregamos juntos. E desde lá a gente sempre morou próximo, sempre trabalhamos junto na obra de Deus. E ao ano, não sei mais ou menos, mas nós assumimos, ele assumiu o Distrito Rio Negro, e eu já estava congregando com ele, e eu fui a primeira presidente foi a irmã Lamari, das senhoras, mas ela ficou só aproximadamente 13 meses, e ela teve que se mudar com o irmão Mário para Manacapuru, e desde lá eu assumi as senhoras como presidente distrital. Mas bem antes, irmã, nós trabalhávamos na área ribeirinha, trabalhamos na Terra Preta, e a gente viajava pelas madrugadas de manhãs, bem por Jaraqui, Terra Preta, e a gente era um pouco desbravador da beira desse rio. Por isso que assumimos a área do Distrito Rio Negro. E o pastor João Batista sempre gostou muito desse trabalho, e eu também, com minha família. E mesmo eu com filho, minhas filhas eram pequenas, eu forrava o chão da canoa, colocava as duas e ia embora com elas, fazer a obra de Deus. E nesse período eu fui convidada para
dar aula no IBA, ele já dava na aula no IBA Manaus. E quando nós estávamos dando aula no IBA Manaus, ele era professor de geografia, eu de santidade, mas sempre trabalhando aqui no Distrito Rio Negro, sempre caminhando no nosso... Nós tínhamos um barco chamado Atos 2:38, e a gente ia nessas comunidades, e ele deixava um grupo em cada igrejinha, em cada... que estava começando, e sempre fizemos esse trabalho. Então, trabalhar com o pastor João Batista é um prazer. Ele nos estimula a dar o melhor para Deus. Lúcia, hoje você é líder, né? Você falou sobre ser líder, né? Então, como é ser líder de senhora, que você sempre foi líder de senhora, e como é, Lúcia, trabalhar com mulheres? Amém? Primeiro, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque só o fato de você trabalhar com o ser humano, você já vai encontrar algumas dificuldades. Mas nada do que com o Senhor você não consiga vencer. Primeiro é pedir sabedoria de Deus. Saber também administrar aquilo que Deus colocou na tua mão. E saber que aquele projeto, aquele departamento, ele não é teu, ele é do Senhor. Você está ali para administrar, para ter zelo. Você tem que ter muita sabedoria de Deus. Ser uma pessoa muito amorosa. O amor, ele é a base de qualquer coisa, né, irmãos? Você tem que amar, porque você vai encontrar pessoas que vão aceitar o teu projeto, que vão amar, que vão dividir, que vão trabalhar contigo. Mas também tu vai encontrar aquele grupo que não vai concordar, que vai algumas críticas construtivas e outras não construtivas. Mas que você foi escolhida para estar ali, porque a Bíblia diz que não foi nós que nos escolhemos. E se Deus eu sempre digo para Deus, irmã Renata, igreja, Senhor, se tu me colocou aqui é porque tu tem projeto na minha vida e tu vai me dar sabedoria para administrá-lo. Então eu sempre procurei compartilhar os meus projetos no Senhor, os meus planos no Senhor, porque aquilo que vem do Senhor não pode ser frustrado. Então, nesse decorrer desses anos que tenho trabalhado na obra de Deus, eu posso dizer que eu tenho tido vitórias. Problemas, dificuldades, barreiras, nós vamos encontrar. Mas isso é notável diante daquelas que permanecem e conseguem vencê-las. Porque se o trabalho não é meu, ele é do Senhor, ele vai estar direcionando a mim. Então, foi o que eu sempre pedi de Deus, a direção. E você me conhece, você congregou aqui, você sabe que eu amo estar em qualquer coisa que é da obra de Deus, irmão. Seja de escola dominical, eu ajudo o departamento de escola, eu ajudo o departamento de jovens. Por quê? Porque quando eu entreguei, irmã Renata, a minha vida para o Senhor, e Ele aceitou e Ele me chamou, em João 15:16 diz que não foi eu que escolhi, mas Ele me escolheu. E quando Deus nos escolhe é porque Ele vê algo nas nossas vidas. Eu aprendi e determinei na minha vida que eu tinha que ser útil na obra de Deus. E trabalhar com mulheres, já está falando, é um trabalho, mas é gratificante quando você vê o teu projeto. Como você falou sobre as primícias. Nós temos um projeto aqui na Rua 4, que todo primeiro sábado de cada mês é o dia das nossas primícias. E aqui muitas mulheres têm sido curadas, edificadas e restauradas. Então, mediante as não aceitações, eu vejo o milagre de Deus sendo manifesto. Então, o que vem de Deus e a aceitação de Deus, para mim, é o que vale. Então, quando eu vejo os projetos que Deus colocou na minha mão crescendo, eu vejo que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, é isso aí que me impulsiona a não parar.
é ver mulheres crescendo na obra de Deus. E quando eu lecionava no IBA, e leciono ainda até hoje no IBA Rio Negro, eu sempre digo para as alunas, para os meus alunos, que eu quero que eles sejam melhores que eu. Porque se o meu aluno for melhor que eu, é sinal que eu fiz um bom trabalho. Falar sobre honra. Às vezes eu não ligo muito, né, para esse tipo de coisa, mas eu me preocupo em deixar um legado, irmãos. Eu me preocupo em saber com o que as pessoas pensam de mim. Quando você diz assim, eu não estou preocupado com quem acha alguma coisa de mim, eu vou te dar um alerta, se preocupa sim. Porque aquilo que você transmite para alguém é aquilo que vai ficar na tua história. Glória a Deus. Lúcia, bom, eu sei que você, em 2015, você foi mandada para fazer uma obra com a sua família lá no Rio Grande do Sul. Então, eu queria que você falasse sobre essa sua ida, o seu trabalho lá, né? E também eu já quero que você fale sobre a Raquel, que ficou noiva, já ficou casada, noivou e casou, o pastor João foi fazer o casamento dela, e estou sabendo também que já vem uma princesa aí, né, uma nova membra para a família, glória a Deus, uma netinha, e que a sua mais velha também, a Samilca, vai, né, para o Rio Grande do Sul, né, glória a Deus. Então faça um pacote todo e nos conte, né, sobre essa maravilha, né, que a senhora fez esse trabalho lá com a sua família. No ano 2015, há um período antes, irmãos, eu fui pregar no Entrega de Unidas, lá na Zona Oeste, lá no mini centro de convenção. E eu estava pregando lá naquele encontro que a pastora Claudete me convidou a pregar lá. Foi o Entrega de Unidas para Vencer. E naquela noite, uma mulher, eu preguei e aquela mulher me olhava fitamente na minha direção. E eu nem percebi que ela estava numa cadeira de roda. E eu preguei a mensagem, Deus foi grandemente ali manifestado naquele lugar. E após aquela mensagem, a oração, uma jovem me chamou e disse, olha, aquela senhora quer falar com você, pastora. E eu fui lá. E ela disse assim, se prepare, porque Deus vai lhe levar você e sua família daqui. E eu digo, se for do Senhor, eis-me aqui. Porque eu aprendi algo. Irmã Renata, quando eu era do mundo, eu fazia as coisas com qualidade. Então, quando eu vim para a presença de Deus, eu vim com o mesmo propósito, só que agradar ao Senhor e dar o meu melhor. E aproximadamente um ano depois, nós recebemos um convite para ir para o Rio Grande do Sul. Meu esposo tinha 17 anos de empresa, de motorista de ônibus, que era a cidade de Manaus, que era a Via Verde. E eu disse, Senhor, se é de ti mesmo, o meu esposo vai tomar a decisão de ir. E quando nós recebemos o convite, o pastor João Batista viajou para lá e veio com esse convite. E o meu esposo, não fazer como o ditado popular, nem tateou, disse, nós vamos. E fizemos uma reunião, porque na minha casa, eu e minhas filhas, sempre a gente fez reunião. Eu, meu esposo, minhas duas filhas, e a gente sempre procurou procurar dar um exemplo, né? E de 2 em 2 meses, todo mês, devido à necessidade, a gente sentava e dizia o que o outro precisava melhorar dentro do lar. E nesse dia nós sentamos e ele disse assim, eu estou disposto a ir. A minha filha mais velha já era casada, então nessa mesa já sentava o meu genro, que é o irmão Carlos. E a Raquel, que hoje é a minha filha mais nova, na época tinha 16 anos. E ela disse, eu não estou disposta a ir. Mãe, a senhora vai me tirar do meio dos meus amigos, e ela congregava aqui. E o meu genro e a minha filha mais velha olhou e disse, olha, pastor Nonato, pastora Lúcia,
Eu sei que o chamado foi para vocês, mas eu me considero da família, eu abro mão e eu quero ir com vocês. Que não era para eles dois o chamado, era para mim e para o meu esposo. E como a minha filha era mais nova, ela não tinha autoridade, autonomia sobre si, ela tinha que nos obedecer. Então tomamos a decisão de toda a família ir para aquele lugar. E o meu esposo, como ele tinha 16 anos de empresa, era um bom funcionário, nunca tinha uma falta durante 16 anos. Nunca se encostou, nada. Ele disse, amor, eu acho que a empresa faz um acordo comigo. Mas igreja, a empresa não fez acordo. E o meu esposo chegou em casa e disse, olha, a empresa disse, se eu quiser, eu tenho que pedir a conta. Sem direito a nada. E eu vou pedir, porque é Deus que está nos chamando. E ele pediu a conta, todos pediram a conta do trabalho. 16 anos de empresa, não é 16 dias. Amém. E fomos para aquele lugar fazer a obra de Deus. Chegamos lá, fomos bem recebidos, né? E fomos começar a preparar, na época era a pastora Marilone, era presidente do IBA, e nós fomos trabalhar num núcleo, nós fomos responsáveis por um núcleo, tá, irmão? Nós não fomos o presidente lá. Nós fomos trabalhar no núcleo, e aqui o meu esposo era presidente do IBA Rio Negro. Eu era professora e presidente de senhoras. E nós abrimos mão de tudo isso para ser professores naquele lugar. Porque quando Deus nos chama, é porque Ele tem projeto. E chegamos lá naquele lugar, todo mundo desempregado. A mais chorona era a Raquel, né? Jovem, adolescente, abri mão de toda a mocidade. Ela era do grupo da alegria naquela época, que era do irmão Lázaro, o irmão Gerlei. Então, para ela foi mais difícil. Mas com 3 meses, nós já estávamos com o núcleo aberto com 53 alunos do IBA. Meu Deus, que maravilha. Mano, nós saímos conseguindo cadeira nas igrejas, porque as igrejas lá do Rio Grande do Sul, elas não são como aqui, tem sala de aula, elas não tinham sala de aula. E então, o que acontece? O pastor abriu mão de 2 dias de culto para que a gente lecionasse o IBA. E nós começamos ali com uma classe de 53 alunos, e com 6 meses abrimos outro núcleo, em outra igreja, na mesma cidade, só que em outro. E começamos com mais outro grupo de alunos. E começamos um grande trabalho naquele lugar. A minha filha era secretária do IBA, a irmã Samilca, ela estudou com o pastor Césamo, e ele sabe como é que ela é. A Maria também conhece muito bem, e ela é uma pessoa muito organizada. Você conhece, né, irmã Renata? Sim, E usamos, cada um foi útil naquele projeto, e formamos uma classe de alunos, de 39 alunos formados, e ficou já a classe do primeiro ano já para se formar, e até hoje o IBA tem crescido ali naquele lugar. glória a Deus. E hoje, alunos que se formaram, é o diretor do IBA, é o pastor Juliano e a irmã Dayana. Hoje é o diretor, inclusive até pedi um áudio, mas devido a horário, eu acho que ele estava em reunião, ele não conseguiu mandar para mim. Mas hoje eles estão fazendo um grande trabalho ali, então para mim isso é gratificante. Deixamos todo o trabalho, ensinamos da secretaria a administração total, ensinamos tudo que a gente aprendemos também no IBA Manaus, claro, né? Que no Rio de Janeiro, quando estudamos. Então, tudo aquilo que você aprende na obra de Deus não é descartável. Com certeza. Não é descartável, viu? Às vezes você acha que não está aprendendo nada. Não, ela só está no caixinha, reservado para no momento certo você utilizá-lo. Né? E nós
a minha filha, a Raquel, que não queria ir, com mais ou menos uns 7 meses que nós estávamos lá, conheceu o Felipe, que hoje é o seu esposo, e nós viemos em 2017, ela casou dia 3 de dezembro, dia 10 nós viemos embora, e hoje ela está até lá, graças a Deus. Foi um grande trabalho. E interessante, irmã Renata, só trouxe bênção. Com mais ou menos uns 9 meses que nós estávamos naquele lugar, morando alugado, Deus nos deu, nós fomos deixar a Raquel na casa desse noivo dela, fomos deixar ele, aliás, e tinha uma casinha bem próximo, estava bem velhinha, e estava lá, vende-se. E eu disse, Deus, e bati lá e perguntei daquele homem, eu disse, senhor, quanto é o valor da casa? Ele disse, é 50 mil reais. E eu disse, o senhor não aceita carro? E a gente negociar? Ele disse, não tem como não. E passou, fomos embora e eu olhei para o meu esposo e disse, amor, essa casa vai ser nossa. Profetizou, né? Profetizei, porque eu sabia que nós estávamos ali, era projeto de Deus. E Deus não nos deixa órfão nem um minuto, irmãos. E passado mais ou menos uns 15 dias, aquele homem nos procurou, que ele disse que ele teve um sonho, e que aquele homem vinha e dizia que ele tinha que vender a casa para nós. E nós compramos aquela casa, irmãos. Demos o carro, a única coisa que a gente tinha era o carro. E a gente deu aquele carro, e a minha família, liguei para a minha família aqui, me ajudaram, e a gente ficou pagando R$1.000 por mês. E os irmãos lá nos ajudaram. E passamos momentos difíceis. Muito frio, o amazonense acostumado com calor e a casa não tinha porta, não tinha janela, a gente cobria com papelão frio, irmãos. Que teve um dia que fizeram uma reunião lá em Gaza, os gaiúchos, tudo encolhidinho, e a irmã levantou e disse, vocês estão vendo o que o pastor e a pastora estão passando aqui? Muito frio. Teve um dia que foi tão frio que eu sentei com meu esposo e a minha filha, e se abraçamos para nos esquentar. Mas se fosse para mim fazer, eu faria tudo de novo. Abriria mão de tudo. E Deus nos deu uma casa. Meu esposo abriu mão de toda a indenização dele. Mas Deus nos deu uma casa lá. Porque ele sabia que a minha filha ia precisar ficar naquele lugar. E agora, estamos aqui, voltamos. Não porque fomos mandados de volta, mas houve uma necessidade, Deus sabe todas as coisas, e voltamos para cá. Mas um dia o pastor João Batista, ele olhou, a irmã estão aqui, sabe disso, ele olhou aqui nesse culto, um dia ele fazendo um culto, ele disse, olha, não se alegre que o pastor Nonato e a pastora Lúcia, elas não vão ficar muito tempo aqui. Verdade, ele falou mesmo, eu estava nesse culto. E agora minha filha está voltando para lá, a mais velha, está retornando para lá. Não porque fomos chamados por lá, porque a minha filha sentiu, estamos sentindo necessidade de voltar para aquele lugar, mas agora está indo só a minha filha, eu não sei quando Deus vai nos levar para aquele lugar. Mas eu quero dizer que eu estou com o coração bem pequenininho, sabe, irmãos, porque minhas 2 únicas filhas vão morar lá, meus 2 únicos netinhos, vai vir a Betina agora, é começo de outubro. Mas o que mais me alegra de tudo isso é saber que o IBA não parou. E que tudo que nós fizemos ali naquele lugar, no Senhor, não parou. E continua lá, pessoas se formando no IBA, pessoas se estabilizando espiritualmente através do IBA. E isso que me gratifica a minha alma. Lúcia, você ainda é professora do IBA? E qual é a sua matéria? Santidade. Glória a Deus. Eu gosto de santidade, viu? E quando eu for professora do IBA também, eu vou fazer santidade. Glória a Deus. Amém. O Rio Negro é assim algo
é um presente de Deus para a nossa vida, apesar de muito esforço. Porque assim, ó, você aqui em Manaus, você pega um ônibus, você vai ali. Rio Negro, não. Rio Negro olha, eu congreguei, eu pastoreei ali com meu esposo flutuante, né, Marina do Davi. E eu via o meu vizinho lá do outro lado, mas se eu não tiver canoa, eu não podia evangelizar para ele. Então, é esforço. Então, pastoreamos ali durante 2 anos, conseguimos batizar 42 almas ali naquele lugar. E a gente ia para as comunidades, uma certa vez, saí, a irmã Rita estava comigo, a irmã Rita do irmão Peter, e a irmã Noelma, fomos evangelizar a comunidade do Livramento, e passou uma cobra grande, mas era grande mesmo, não era aquelas cobrinhas não, que o canoão do irmão Malaquias tem 10 metros. E nós passamos e ainda ficava um pedaço da cobra bem grande, bem do nosso lado, um temporal. E já passei por muitos momentos. Aqui, vocês sabem, nós passamos assim, quando íamos da UIBA, saímos de madrugada. E quando eu era presidente das senhoras, irmã, eu pegava minhas senhoras, quando eu vinha do UIBA Manaus, 11 horas da noite, pegava elas aqui, botava no canoão e ia embora para o Jaraqui fazer culto, amanhecer o dia lá, porque o rio era mais calmo. Então, trabalhar no distrito do Rio Negro é muito desejo. Quando a gente dava o IBA lá no Jaraqui, a gente saía do IBA Manaus, chegava aqui, entrava na lancha, chegava na Terra Preta, 4 horas da manhã, 133 degrau para te subir daquela escada, né? E dava aula o dia todinho, à noite, de manhã voltava para o Jaraqui, dava aula o dia todinho e voltava para vir no culto. E teve um dia que a gente pegou um temporal, eu acho que a irmã Maria de Jesus, que seria uma pessoa muito importante você convidar. Ela já está na minha lista. É uma pessoa assim de grande testemunho. E um dia nós pegamos um temporal tão grande que nós tivemos que amarrar, vinha eu, ela e o irmão Braz, que era o nosso motorista, e tivemos que parar o canoão. E a gente olhava para trás, o céu estava negro. E faltava muito pouco para nós chegarmos. Mas aquele temporal, e tivemos que entrar num gapó, porque a canoa batia muito e estava nos machucando. E tivemos que ficar no galho de umas árvores. Pegamos o temporal todinho no galho das árvores. E ela olhou e disse, eu estou entrevada. Eu digo, eu estou entrevada e meia, não tem como descer. E já estava escurecendo. E quando a gente olhou, ninguém conhecia o irmão Braz, ele estava só um bolinho. Então, essas coisas que a gente passa aqui no Distrito Rio Negro, que as pessoas não têm noção. É uma história. Momentos, uma certa vez nós fomos da UIB e nossa bolsa de comida caiu na água. E nesse dia, eu acho que o irmão Heron vai lembrar, quando a gente com fome, já estava um dia com fome, quando a gente olhou um animal nadando, o irmão Heron pulou e matou aquele animal para nós comermos. E outras vezes que eu trabalhando com as senhoras, nós passamos 3 dias dentro de uma canoa do irmão Malaquias, evangelizando as comunidades. Então, esse é o Distrito Rio Negro. Porque o irmão Heron, ele fez juízo para que ele nasceu também. E teve momentos da gente mergulhar e ir atrás de alguma coisa para comer. Sabe como eu fazia com as senhoras daqui? O irmão deixava nós numa praia, ia embora, nós tomava banho e se arrumava para poder ir num culto, numa comunidade. Nós ficávamos de 3 dias dentro da canoa do irmão Malaquias. Que bênção, Lúcia, que maravilha. Né? Então, isso é gostoso, igreja. Isso é gostoso. Às vezes, né? E quando eu não faço isso, eu me sinto perdida. Né? Eu me sinto perdida. Mal, ficar sentada sem fazer nada. O meu esposo, quando eu estava, eu vou falar daqui a pouco, quando eu estava doente, eu chorava, porque eu queria estar lá sofrendo no meio da tribo, doente. Mas eu queria estar lá.
Pessoal, com história, né? Uma vez estava eu e o irmão Brás, e o irmão Brás estava com o pé quebrado. Irmão Brás. E ele estava com o pé quebrado e a palheta engatou. E só estava nós mulheres. E ele disse, irmã Lúcia, eu sei que a senhora é corajosa, é a senhora que vai mergulhar. E eu disse o jacaré, ela disse, espera aí que eu vou ligar para ele. E eu mergulhei naquele igapó. Irmão, o galho era grosso assim. E estava tão duro que eu não conseguia, né? A gente, mulher, não tem uma força. Aí eu boiei, eu disse, irmão Brian, tem uma faca, está muito duro. Aí ele disse, tem, aí deu a faca e eu mergulhei. Não, mergulhei, e era o jeito, ou nós ia passar a noite ali. Aí o que acontece? Eu digo, não, me deu algo assim, eu voltei para dentro da canoa e disse, gente, eu não vou ter força de cortar aquilo. Vamos orar. E nós oramos. Quando eu cheguei lá embaixo, o galho estava assim, ó. Mole, mole, mole. Só puxei da calha. Voltei para dentro da canoa e continuamos a nossa viagem. Uma oração de justo tem poder. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que tu pedir, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te dar. E são muitas experiências. A irmã sabe que tem participado aqui com nós. E a gente vai embora. Quem é essa irmã? Irmã Fabiola está bem ali me olhando, graças a Deus. Nós tivemos outra interessante. Posso contar essa para as senhoras saber, irmãs, que aqui nós temos muita facilidade. Eu fui com umas senhoras para o Jaraqui fazer um social. Quando nós chegamos na beira do rio, o Atos 2,38 pifou. E uma irmã disse assim, irmã, meu pai tem um barco. Ele empresta para nós. Ela ligou, só que ela não disse que era barco de carregar boi. E quando ele chegou, irmãos, estava cheio, né, Fabiola? Cheio de esterco. E nós fomos assim mesmo, nós éramos 6 senhoras. Viajamos 6 horas em pé, porque não tinha como sentar. E chegamos lá com 20 frangos e o churrasco, e só nós mulheres, tá? Montamos as barracas, cortamos, ninguém dormiu mais. Vamos logo fazer as coisas. Aí fomos montar a barraca. Nós temos uma irmã aqui, que é a irmã Conceição. Ela é bem pequenininha. Tu conhece a irmã Conceição? E e ela disse, irmã Lúcia, eu seguro e a senhora martela, que a senhora é mais alta. Olha lá, eu sou a mais alta, para vocês terem uma ideia. Quando ela estava martelando, eu disse, irmã Conceição, tem alguma coisa em cima do meu pé. E que ela olhou para baixo, ela disse, é uma cobra. Eu procurei os cabelos, não tinha mais aqui não, tá, irmã? Cobra em cima do meu pé, passando aquilo liso. Eu fiquei. Vocês já viram aquela brincadeira, estátua? Fiquei estátua. Fiquei parada. Só que a irmã Conceição, ela é assim, muito desbravadora. Ela pegou-lhe o teçado e largou a cabeça da cobra, foi lá. Eu pensei que tinha pegado. Então, essas coisas é o Distrito Rio Negro. Tá, irmãos? Esse é o trabalho do Distrito Rio Negro. E quando me tirarem daqui, pode ter certeza que vocês vão acabar com a pastora Lúcia. Oh, meu Deus. Porque eu amo fazer. O meu esposo, ele não é muito dessas coisas, não. Quando ele vê qualquer perigo, ele diz assim, a minha esposa vai no meu lugar. E esse é o meu trabalho aqui junto com as irmãs. Maravilha. Tá bem? Vamos falar, Lúcia, um pouco também sobre... houve eu não fui nesse dia, mas houve um passeio, né, em 2009, né, eu creio que foi em 2009, e houve uma coisa lá muito impactante, que foi um milagre, né? Na realidade foi um milagre mesmo, vamos dizer assim, Jesus foi ressuscitado, né? E eu creio que também foi a sua filha foi ressuscitada. Vamos falar um pouco sobre o milagre da Raquel, né? O que aconteceu naquele dia, né? Que eu creio que foi um milagre de Deus. Amém? Sabe, irmãs, eu sempre ensinei as minhas filhas a elas dar valor às coisas de Deus.
E nesse tempo a Raquel tinha 11 para os 12 anos e ela tinha pregado para uma coleguinha da escola. E a colega dela ganhou ela, a amiguinha dela e a irmã dela para Jesus. E ela disse: mamãe, eu tenho 2 coleguinhas de aula que querem estudar a palavra de Deus. E ela trouxe as meninas e eu dei o estudo do batismo. E nesse evento ia ter o estudo do batismo. Elas iam ser batizadas e mais 2 rapazes aqui da frente, que era o Frank, irmão do Tião, né? E eu estava lá lecionando. Eu sempre ensinei as minhas filhas a nadar desde cedo. Já ensinei meu neto bem cedinho, irmãos. Porque como eu vivo muito no Rio com a minha família, então eu sempre ensinei elas a nadarem. E eu estava terminando de dar aula para elas e a Raquel estava com a Azaf, filha do pastor, os jovens tudo tomando banho, e ela estava lá em cima do toldo do motor. E eu estava aqui, eu não lembro o tempo, não sei dizer que eu não olhei, e eu conversando com aquelas meninas, terminando de explicar o estudo do batismo para elas, e quando eu olhei de volta, eu não vi mais a Raquel. E eu chamei a Samilca e disse: Samilca, cadê sua irmã? Ela disse: não sei, mãe. E a gente começou a procurar onde estava todo mundo tomando banho, e eu não vi mais ela. Quando eu olhei mais ou menos uns 30 metros, eu vi uma blusa boiada. E eu disse: aquela é a blusa da tua irmã. E o meu esposo nunca tinha ido para nenhum retiro, por causa do trabalho dele. E eu falei para as 2 meninas, eu digo: olha, grita pelo pastor, que aconteceu alguma coisa com a minha filha. E eu mergulhei. Como a Raquel ela é grandona e eu sou pequenininha, que eu nadei, que eu cheguei próximo, ela só estava arquejando já. E o meu esposo pulou, ele morre de medo de altura, mas ele pulou lá de cima. Ele estava tocando violão, ele pulou, e o pastor nadaram e puxaram. E nesse tempo a irmã Vilce estava lá. E quando tiraram a minha filha da água, ela estava negra daqui para cima, os olhos dela tinham vindo para fora. E quando eu olhei para minha filha naquela situação, eu disse: Deus, se essas 2 almas, em troca da minha filha, eu quero que tu conforte o meu coração. Mas se não me dá minha filha de volta, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. E eu não lembro mais o que eu falei. Eu só vi quando a irmã Vilce e disse assim: ó, pastor, ela está sem pulso. E eu lembro que eu me afastei. Eu creio que se Ezequias escutasse a minha oração naquele dia, ele ia invejar. Porque eu não lembro mais o que eu disse para Deus. E nem lembro o tempo que ficou. Mas eu só ouvi uma voz depois dizer assim: pastor, o coração dela está voltando a bater, ela está voltando a ter pulso. E nós estávamos 40 minutos de lancha. De lancha, não era de barco não. De barco nós estávamos praticamente uns 5 horas de viagem. 40 minutos de lancha para Manaus. Irmãos, e o irmão, era o irmão Osvaldo, que congregava aqui com nós, já tinha ido 3 vezes atrás de nós e não tinha encontrado. Nós estávamos num lugar chamado Escondidinho mesmo. E quando ele voltou, que ele entrou no carro dele, uma voz disse: vai que agora eu te levo lá. E um homem, ele disse que já tinha visto aquele homem, já tinha falado com aquele homem da lancha. E o homem disse que não sabia, e aquele homem levantou a mão e disse: rapaz, eu lembrei onde é, vou te levar lá. E ele chegou na hora que a minha filha estava tornando. E trouxemos a minha filha para Manaus. E eu levei a minha filha lá para o Joãozinho, e tiraram uma tomografia, e constou que a minha filha passou 20 minutos morta. E Deus a ressuscitou. 20 minutos? 20 minutos. E eles tiraram uma outra tomografia. E mais uma vez, ele dizia: tem alguma coisa errada. E a minha filha tomando era a merenda da garotinha, que ela estava com fome, lá no Joãozinho. Ele disse: eu posso tirar uma outra? Eu digo: pode, mas vai dar o mesmo resultado. Eu falei para ele. Porque Deus fez um milagre na vida da minha filha. E milagres ainda acontecem, irmãos. E hoje ela tem 24 anos, vai ser mamãe. E o médico, sabe o que o médico olhou para mim e disse: olha,
a senhora realmente é uma serva de Deus, porque o máximo que uma pessoa pode chegar é 5 minutos sem oxigênio no cérebro, e a pupila dela dilatou tanto que era para ela estar cega hoje, e ela vegetar. E hoje, irmãos, minha filha é normal, serve ao Senhor, sem nenhuma sequela, do mesmo jeito. Então hoje mas eu tenho uma coisa, todas as vezes que eu falo com a minha filha, eu lembro para ela todos os dias o que Deus fez na vida dela. Não esqueça de lembrar para o teu filho, irmãos, amém, o que Deus fez na vida dele, não. Amém. Lembra ele, faz ele lembrar. Amém? Amém? E hoje a minha filha está normal, amém, servindo ao Senhor, e vai ser mãe, e é professora, e é pedagoga, e está lá fazendo a obra de Deus. Lúcia, falando sobre o milagre da Raquel, eu quero que você fale sobre o seu milagre, porque eu sei que você passou, porque aquele foi o milagre da Raquel. Eu sei que você passou também por algo também muito difícil na sua vida, muito difícil mesmo, eu sei, porque é um tipo de problema, de doença que realmente é difícil. E só para quem tem Jesus que pode falar com autoridade mesmo sobre o que aconteceu, porque eu sei, Lúcia, que você passou pelo vale da sombra da morte. E você venceu, porque Deus venceu essa batalha por você. Amém, glória a Deus. Verdade. No ano de 2008, a irmã Tereza me chamou para fazer algumas revisões, avaliações no IBA dos interior. E ela me enviou, eu fui em vários lugares, Quari, Boa Vista do Ramos, Tefé, e fui em alguns lugares ver como estava sendo, né, o ensinamento nos IBA dos interiores. E às vezes eu passava, irmão, de 15 dias fora de casa. Eu agradeço a Deus pelo meu esposo, pelas minhas filhas. Toda vez que eu viajava, quando eu chegava, eles faziam uma festa. Enfeitavam toda a casa, tinha balão, papel, seja bem-vinda. E elas enfeitavam a casa toda. E o meu esposo, às vezes, ia me buscar no barco com plaquinha, né? Então, aquilo, assim, me alegrava. Porque eles sabiam que eu estava fazendo a obra de Deus. E um certo dia, eu fui em Parintins, em vários lugares. E um certo dia eu estava em Boa Vista do Ramos. Já estava com mais ou menos 12 dias fora de casa. E preguei naquele culto lá e uma senhorinha bem idosa, ela me chamou e foi lá no meu ouvido e disse assim: ó, mulher, tu vai ter uma enfermidade, mas não é para a morte. E eu orei e disse: Senhor, estou aqui para fazer a tua obra. E antes de sair de Manaus, irmãos, eu tinha feito uns exames porque eu não estava muito bem. E quando eu cheguei em casa, o meu esposo disse assim: amor, tem uma carta do SECOM para ti. E nesse período também, eu dava aula no IBA, Manaus. E eu fui lá no SECOM, mandaram fazer um monte de exames, eu fiz. E quando veio o resultado, o médico chamou meu esposo e disse assim: eu não tenho muito o que fazer pela sua esposa. Ela está, o câncer muito avançado. E eu vinha sentindo algumas coisas, irmãos, mas eu não queria falar porque eu não queria parar a obra de Deus. Deus sabia o desejo do meu coração de... Eu dizia: Senhor, se eu parar... Eu sei que Deus iria enviar uma outra pessoa, mas eu não queria parar. Eu queria continuar, era tão prazeroso fazer a obra de Deus. E quando o médico olhou para o meu esposo e disse assim: olha, eu não posso fazer muita coisa pela sua esposa.
Eu não posso fazer muita coisa pela sua esposa. Irmãos, eu dei um sorriso, eu não sei explicar para você porquê, mas eu dei um sorriso naquele momento porque eu me lembrei do testemunho daquela mulher, daquela palavra que aquela mulher tinha me falado. E eu olhei para ele, eu disse, e ele olhou para o meu esposo e olhou para mim e disse: é muito estranho alguém sorrir no momento desse. Eu disse para ele, sabe por quê, doutor? Porque o senhor falou uma frase diante dos homens difícil. Mas para mim, que conheço Deus, quando o homem não pode fazer algo, eu sei que aí é que Deus vai agir. E daquele dia em diante começou uma grande luta na minha vida. Não viajei mais, mas eu também não faltei em uma aula do IBA. Foram 2 anos de muita batalha. Mas em nenhum momento eu cheguei para Deus e disse: Senhor, eu estava fazendo a tua obra, por que tu permitiste? Não. Eu sabia que tinha um projeto, tinha algum plano de Deus. E foi nesse período, irmãos, que a Aninha é uma pessoa que eu conheci. Um abraço para você, Ana. Te amo muito. Ela era minha amiga de juventude. E quando eu entrei na igreja, a Ana não se afastou. E nessa minha doença, a Ana retornou. E o esposo dela era cantor de banda. Ele cantou em 43 bandas de forró. E foi nesse período que eu preguei para eles, e eles se converteram, fizeram o IBA, se formaram no IBA. Fui professora deles. E eu comecei a minha labuta no câncer. Com o Senhor, viu, igreja? Com o Senhor. E fiz uma cirurgia. Os únicos dias que eu faltei à aula do IBA foi quando eu estava operada, que eu não podia ir. Tinha dias, irmã Renata, que o meu pastor dizia assim: fique em casa, minha barriga inchada. A Maria desceu, eu dava aula em cima, a Maria desceu, porque eu não subia mais escada. Mas eu não faltava uma aula do IBA. Porque eu sabia que tinha alunos ali que precisavam. E se Deus me colocou ali é porque eu tinha compromisso com aquele lugar. E fiz toda a cirurgia. E quando foi, meu esposo saiu de lá com os vidros para fazer uma nova biópsia. E já estava com toda a documentação, todo o prontuário pronto para fazer químio e rádio. Quando eu voltei com a minha resultado da biópsia, o doutor olhou e disse: Dona Lucicleia, tem alguma coisa diferente aqui. Eu disse: por quê, doutor? Ele disse: aqui consta que a senhora não estava com câncer. Não tem mais câncer. Não, a senhora não precisa fazer mais rádio. A senhora não precisa fazer mais químio. Foi tudo restituído. Deus tirou totalmente. Sabe, irmãos, naquele momento eu pude entender. Muitas vezes você tem que passar por uma prova, pagar um preço por uma alma. E eu me lembrei da Aninha e do Sueldo. Eu precisei passar por momentos difíceis, porque eu acho que era o único momento que ela ia me ouvir a palavra de Deus. E hoje a Ana serve ao Senhor. O Sueldo eu nunca mais vi, mas eu creio que Deus não deixa o seu plano ser frustrado. E Deus fez um grande milagre. E hoje eu estou com 17 anos que Deus me curou. Oh, glória a Jesus. Olha, igreja, eu não sinto nada. Eu agora estou fazendo os exames. Estou passando... Tive umas fraquezas, umas coisas, mas sabe o que o médico disse? Porque tem poucos órgãos, então um trabalha pelo outro, e eu estou ficando numa certa idade. Mas desde aquele dia até hoje, nunca mais eu tive problema nenhum.
Fiz uma outra cirurgia depois. O Senhor, ele não deixou nem rastro, Nada, nada. E, irmãos, quando eu ia para consulta no SECOM, irmã Renata, um exame com o outro, o que dá. ele disse que estava e o que disse que não tem. Não, engraçado que eles têm um livro no SECOM que é chamado de Raro e meu nome está lá. É mesmo? É. E sabe o que é interessante disso tudo? O que é interessante disso tudo é que o médico disse que pelo período, porque eu passei 12 horas numa sala de cirurgia, porque tinha tanto tumor, ele disse, se eu não tivesse lhe operado, eu dizia que isso aqui estava errado. Foram 12 horas de cirurgia. Eu fiquei tão inchada que o meu esposo e minha cunhada passou 2 vezes perto de mim e não me conheceu. E eu passei 7 dias no SECOM, barriga aberta. E toda a enfermaria lotava, mas a enfermaria que eu estava não entrava um paciente. E as enfermeiras me chamavam a rainha da enfermaria, né? E ela dizia assim, a senhora é assim com o homem lá de cima, porque no prontuário, lá no laudo do SECOM, lá no sistema, constava que estava ocupado os leitos e não tinha ninguém. O médico tinha medo de uma infecção, porque eu estava de barriga aberta. Então, Deus, Ele cuida de você em qualquer lugar. Deus, ele fez exclusividade para você. Guardou tudo. No dia que eu peguei alta, lotou todos os leitos daquela enfermaria. Amém. Então, por que parar? Eu tenho milagres, eu tenho prova, eu não tenho experiência do teu milagre, eu tenho experiência do meu milagre com Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, impactante, né? esse Fora o milagre, Covid, né? né? Fora as Covid que ela teve, que ela ficou mal Eu mesmo. fiquei em coma, Foi em coma. fiquei em coma no 28. Toda vez que eles iam me entubar, não tinha entubador. Sempre chegava alguém com mais idade e entubava. E eu conseguia respirar. E um dia eu ouvi tanto grito e eu via os demônios entrando pelo vidro do 28. E eu estava em coma, mas eu lembro que eu disse para Deus, Senhor, se tu ainda tem um projeto na minha vida, eu quero que tu me mostre. E Deus me mostrou bem grande, escrito no teto do 28, Salmos 118, verso 17, que dizia assim, não morrereis, mas vivereis para contar os meus feitos, e eu estou aqui contando os feitos de Deus na minha vida. Amém. Foram 12 dias em coma, sem ser entubada, e estou aqui para contar a história. Amém. Vamos para uma rápida, Lúcia, a gente vai já terminar. Vamos para uma rápida. Um sonho, Lúcia, a ser realizado. E um sonho já realizado. Amém? Um sonho que foi realizado é trabalhar na obra, ser útil na obra. Amém. Eu sempre almejei, eu nunca imaginei que a minha família, eu venho de uma família bem grande, viu, irmãos? Eu tenho 23 irmãos. 22, aliás, 23 comigo. Uau. E hoje eu posso dizer assim que eu tenho pregado para minha família, muitos estão servindo a Deus, mas o meu maior sonho é ver meus irmãos adorando a Deus. Esse é o meu maior sonho. Porque eu e as minhas filhas, o meu neto e os meus genros estamos. Mas a palavra de Deus diz que a minha família é projeto de Deus. Glória a Deus. Eu é minha casa. Serviremos ao Senhor. Eu quero ver meus irmãos adorando. O meu sonho realizado. Eu dizia que eu queria ver meu pai sendo batizado em nome de Jesus. E Deus me deu esse presente. Né? Então, aquilo que você almeja, Deus está aí para te dar. Lúcia, eu quero que você fale sobre de tudo isso que você falou aqui. Gente, é muito impactante, muito maravilhoso, todos esses testemunhos. Eu creio que você deve ter sentido a presença de Deus na tua casa, nessa noite. Porque eu senti a presença de Deus o tempo todo. Tá? Assim, é uma coisa muito impactante estar ouvindo o testemunho dessa mulher de Deus. A gente sente a presença de Deus. É uma maravilha. Lúcia, eu quero que você olhe para aquela câmera e fale, dê uma palavra edificante, uma palavra vinda do trono de Deus para aquelas pessoas que querem desistir,
estão com problema de doença, estão com problema de uma dificuldade e não tem mais esperança, acha que Deus não está mais olhando para ele. Então, quero que você olhe para aquela câmera e fale sobre essa palavra edificante na presença de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. O que é tudo posso? É a tua fé, é crer, irmãos. É saber que nós não podemos nada, mas naquele que está em nós, nós podemos enfrentar qualquer enfermidade, qualquer barreira, qualquer dificuldade, que não seja pequenas coisas. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nem a doença. Então hoje não tem nada que você possa apresentar diante de Deus que possa te fazer desistir. Porque a promessa de Deus é estar contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, se o Senhor está contigo, alguma coisa na tua vida vai ter que acontecer, mas é no momento dele e na hora dele. Que Deus te abençoe. Então, pessoal, nós terminamos aqui o nosso podcast de hoje. Tá? Renata Sombra entrevistou nossa Lúcia, amada Lúcia Alves, nossa pastora Lúcia Alves, uma mulher de fé, uma mulher de Deus. E ela tem muitas coisas mais para falar. É porque o tempo é curto, gente, é só 1 hora, tá? Mas a gente vai fazer um podcast ao vivo com ela, para ela contar todas as bênçãos em nome de Jesus. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus e não esqueçam, sempre exalte o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau!